parte de hoje, vou discutir com vocês a epistemologia da insurgência com IA, que é uma abordagem que eu estou trabalhando, neste ano de 2025. Então, vamos começar esta apresentação focando inicialmente nos conceitos, o que é epistemologia. Em seguida, falarei de insurgência, depois de inteligência artificial e, finalmente, o que é a epistemologia da insurgência com IA. A epistemologia, para quem não sabe, é um campo do conhecimento que estuda formas de conhecer, métodos de conhecer. Então, quando eu falo aqui de epistemologia, estou falando sobre formas de conhecer. Para muitos de vocês, a ciência, ela pode ser um cenário como este, em que vocês estão sentados ouvindo uma palestra, uma conferência, ou talvez também um laboratório onde vocês estão estudando genes ou desenvolvendo softwares. Mas a abordagem que eu vou dar hoje à tarde aqui é que a ciência é poder. A ciência está ligada a formas de poder. Então, se nós acessarmos, neste momento, nossos celulares e nos perguntarmos quantas pessoas têm câncer na humanidade no dia de hoje, nós veremos um percentual X. Quando acessarmos, no mesmo dia de hoje, e buscarmos por quantas pessoas estão passando fome e para a qual não existe nenhuma solução e nenhum estudo, verão que os números são 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes maiores de pessoas passando fome. Então, a questão que se coloca aqui não é saber qual é a dor que dói mais, mas quais são as dores que não são estudadas e conhecidas do ponto de vista científico. Vocês aqui na Universidade de São Paulo e também nas universidades públicas do Brasil e até nas universidades privadas, saberão que estar dentro da ciência, que estar dentro de uma universidade, também é uma forma de exclusão. O palestrante anterior, ele falou para fecharem os olhos e verem o que vocês sentem. E eu peço que vocês fechem os olhos e vejam quantos momentos vocês foram excluídos dentro desta universidade? E por que foram excluídos? Foi pela cor? Foi pelo conhecimento? Foi pela origem? Pela classe social? Então, a ciência também é um ambiente de muita exclusão. E é sobre isso que eu estou falando. Quando falamos que ciência é poder e ciência é exclusão, nós estamos dizendo que a ciência não é neutra. E pelos estudos da epistemologia, nós sabemos que a ciência nunca foi neutra e talvez nunca será neutra. A ciência, ela atende grupos de poderes na sociedade. Aqui, nós vemos uma foto, um registro histórico de crianças correndo no Vietnã. E do que essas crianças estão correndo? Elas estão correndo de um agente químico desenvolvido pela Universidade de Harvard, nos seus laboratórios de química, substâncias para matar e dizimar pessoas. Então, quando falamos que a ciência não é neutra, ela não é neutra mesmo, e ela atende grupos de poder. Para fins meramente metafóricos, na conferência de hoje, vou abordar a diferença entre o norte e o sul global. Esta linha invisível separa, no norte, as ditas e chamadas melhores instituições de ensino. No norte estão os melhores periódicos, os melhores pesquisadores, os melhores cientistas, talvez os melhores alunos e os alunos que serão mais bem-sucedidos. Será que isso é uma verdade? Vamos parar para refletir. E quem está no sul global? No sul global está a maioria da população mundial. São bilhões de pessoas.
essas pessoas, elas, muitas vezes, elas passam fome. Muitas vezes, elas não têm onde morar. Muitas vezes, elas trabalham, mas não recebem uma renda digna. Muitas vezes, também, esses cientistas do Sul Global, eles, ao olharem para essas populações e pensarem em soluções para essas populações, eles são excluídos do mapa da ciência internacional, da ciência dita de melhor qualidade. Então, quando falamos de epistemologia da insurgência com IA, estamos falando de um cenário onde determinadas universidades que desenvolvem as suas métricas de qualidade, elas são ditas por elas mesmas como melhores. E no Sul Global, nós precisamos nos adaptar a uma agenda global na qual seremos melhores se pesquisarmos as mesmas coisas que são publicadas no Norte. Seremos excelência se replicarmos nos nossos laboratórios as pesquisas que foram desenvolvidas nos países do Norte. Seremos referência importante se publicarmos como coautores com cientistas do Norte, que geralmente são os primeiros autores e os autores correspondentes. Então, nós vemos nesse quadro da ciência que a ciência é poder, a ciência é exclusão. Mas, mais que isso, nós podemos observar que nós vivemos num processo de colonização. A colonialidade do saber, onde uns têm o poder e outros são subordinados. Pensem vocês, se cada um de vocês fossem desenvolver uma métrica científica, certamente vocês considerariam métricas que valorizassem as nossas realidades. Mas não é isso que é feito. Nós temos que nos curvar às métricas do Norte. Então, o que é importante, como bem disse o palestrante anterior, são as citações, são as publicações. E onde a gente coloca toda essa população que sofre, toda essa população que morre de fome, essa população que dorme ao relento. O que a gente faz com isto? Nós viramos as costas para esta população em nome de uma reputação científica internacional? Para sermos ditos como ótimos cientistas, a gente vira o rosto para essa população? Então, aqui, reforço essa frase de que a colonização, pelo menos a colonização científica, ela não acabou, ela continua, ela persiste. Quando a gente fala de colonização científica, existem muitas formas de colonização, mas uma principal que cabe se destacar é o idioma. Quando você vai publicar internacionalmente, você precisa publicar em língua inglesa. As temáticas que serão reconhecidas e aceitas nos periódicos internacionais são as temáticas definidas pelo Norte Global, não são as temáticas sobre o Sul Global. Então, se eu fizer um estudo sobre disseminação da informação na favela da Rocinha, certamente o meu estudo será ignorado se não tiver como coautor ou primeiro autor algum cientista do Norte Global. Né? Então, essa questão do idioma é um grande problema para nós. Por quê? Nossa língua portuguesa, nossas vivências são ricas. Aqui eu coloquei palavras do cotidiano, mas como a gente explicaria, por exemplo, o que é uma pamonha para quem nunca viu uma? Né? Ou quem entenderia o que é um banzeiro sem nunca ter visto um ou sentido um? Então, uma das formas de dominação que se estabelece é por meio da linguagem, por meio do idioma, que nós temos que curvar o nosso conhecimento para o uso dessa linguagem que não nos pertence. E aqui, então, nós retomamos as universidades ditas do primeiro mundo, que são as melhores, e nós sabemos, então, que elas definem as métricas nas quais elas são melhores. E o que a gente faz? A gente corre atrás ou a gente tem o direito de olhar
para as nossas populações vulneráveis? Quem decide o que é um conhecimento válido? Quais questões merecem ser analisadas pela ciência? Quais são os trabalhos, né, de conclusão de curso que merecem os prêmios? Né? Quais trabalhos devem ser elogiados no nosso contexto? Apenas para dar um exemplo para vocês de que a ciência não é neutra. Né? Então, por trás de cada trabalho, de cada opção, existe aí uma relação de poder. E o que vem a ser a insurgência? Discutindo esse conceito com alguns colegas, eles falaram, insurgência não é um termo muito bom, porque lembra violência. Mas, aqui, na minha teoria, na minha proposta conceitual, a insurgência é uma forma de ver estruturas rígidas e ver essas estruturas rígidas onde elas falham, onde há fissuras nas quais nós podemos fazer inovação e podemos inovar. Então, esta imagem, ela reproduz bem o que é insurgência, né? Num asfalto duro, resistente, ali nasceu uma flor. Uma flor que é totalmente diferente do asfalto, tem características totalmente diferentes, ela não está negando o asfalto, mas ela existe de uma forma única. Então, quando falo de insurgência, é justamente nós olharmos para essa estrutura que eu acabei de descrever e procurarmos pontos onde nós podemos inovar para atender outros tipos de público e outras populações. Quando falo de insurgência, eu até optei por colocar esses coraçõezinhos aqui, então não tem nada a ver com violência. Tá? A insurgência não nega o que a ciência do norte já fez, mas ela reconhece as nossas especificidades, as nossas necessidades, o que a nossa população do sul global precisa. Então, basicamente, a insurgência que aqui se coloca vamos parar de aceitar o que o norte global diz o que é ciência. Nós podemos criar a nossa ciência, os nossos conceitos, as nossas formas de conhecer. Podemos criar as nossas inovações que atendem às nossas necessidades e às nossas populações. Isto é insurgência. É uma insurgência de caráter ligado ao conhecimento, à intelectualidade, ao saber. Essas são as nossas armas, a inteligência. E o que vem a ser a inteligência artificial? Bom, não vou me alongar, mas aqui precisamos ter atenção ao processo que está se estabelecendo, e aqui sem radicalismos, de colonização digital. O que vem a ser essa colonização digital? A partir do momento que grande parte dos modelos de inteligência artificial são desenvolvidos pelas empresas do norte global e são treinadas considerando os conhecimentos existentes do norte global, não tem como essas inteligências artificiais considerarem as especificidades do sul global. Tá? Então, elas carregam em si uma forma de colonização do saber. Esta colonização se dá por meio dos algoritmos que desenvolvem e com a negação das culturas, das linguagens e das especificidades do sul global. Em decorrência desse cenário, então, eu proponho que usemos a inteligência artificial, essa dimensão de inteligência artificial como infraestrutura global, assim como nós temos a energia elétrica, o saneamento básico, agora nós temos a inteligência artificial, que perpassa todos os setores da economia, da educação, da ciência, que usemos essa infraestrutura global de inteligência artificial não para continuarmos com o processo de colonização,
mas para criarmos ali, vermos nesse processo uma fissura que permita-nos criar o nosso conhecimento, um conhecimento do Sul global. Então, esse conceito de epistemologia da insurgência com inteligência artificial vem a atender especialmente este Sul global, que eu acabei de caracterizar, mas não só. Se nós observarmos os noticiários, nós vamos ver muitas desgraças no Sul global. E muitas desgraças existentes no Norte global são abafadas. Então, por exemplo, a questão das moradias, dos moradores de rua, nós vamos ver em vários países moradores de rua, pessoas sem comer, pessoas passando fome. Mas, muitas vezes, essas notícias são abafadas, né? Então, essa inteligência artificial e essa insurgência a partir da inteligência artificial se aplica mais ao Sul, mas não exclusivamente ao Sul, mas sim a todas essas populações que vivem em condições não adequadas para o seu desenvolvimento humano. Uma primeira questão importante a ser considerada na aplicação da inteligência artificial, visando a melhoria da condição de vida da humanidade, está ligada à questão da preservação da natureza e o enfrentamento das mudanças climáticas. Muitas pessoas poderão dizer, professora, mas isso atinge ricos e pobres. Eu diria, mais ou menos. Se você tem 5 mansões, 5 apartamentos em países diferentes, você perder uma mansão é uma coisa muito diferente de você morar numa comunidade, num casebre, que tem ali um cômodo e 10 pessoas dependem desse casebre, e você perder esse casebre. Tá? Porque essa população ali, ela vai ser colocada na rua, ela vai ser colocada ao relento. Então, as mudanças climáticas, por exemplo, elas não atingem as pessoas de forma igual. As populações vulneráveis, especialmente as populações pobres do Sul global, são as mais atingidas, como este exemplo que eu acabei de dar. Outra população que precisa ser olhada são os povos originários, né, especificamente no nosso país, as populações indígenas. Essas populações que sofrem com a invasão de seus territórios, elas têm saberes ancestrais, modos de vida ancestrais, línguas e formas de conhecimento que estão ameaçadas de extinção. Então, da mesma forma que a gente pode estar no laboratório analisando genes, a gente pode estar desenvolvendo ferramentas que valorizem esse conhecimento e garantam a preservação de culturas, como as culturas das populações indígenas e os idiomas das populações indígenas, por exemplo, do nosso país. Outra população que se beneficiará muito de aplicações da inteligência artificial são as comunidades rurais familiares. Anualmente acontece aqui em Ribeirão Preto uma grande feira, né, de agropecuária, e nós sabemos que a inteligência artificial, os drones, os helicópteros, o geoprocessamento, a geolocalização já é amplamente usada pelos grandes produtores de alimento do nosso país. Mas aqui eu estou falando dos pequenos produtores, aqueles que não têm tantos recursos financeiros para comprar as tecnologias. Então, esta população aqui, as populações rurais, elas podem se beneficiar de inovações frugais, baseadas na inteligência artificial, para melhorar tanto a sua produção, como enfrentar as dificuldades que possuem, seja ligada aos riscos climáticos, seja a invasão de suas terras por grandes proprietários. Outra população muito importante aqui no conjunto de populações vulneráveis são as populações que vivem nas periferias urbanas, tanto do norte quanto do sul global. Mas, especialmente, nós podemos observar aqui no nosso país, quase que diariamente, crianças negras, mulheres e homens negros sendo mortos,
muitas vezes população negra sendo presa e encarcerada sem ter cometido crime nenhum, porque houve uma identificação equivocada, porque a sua imagem foi confundida com outra. Então, a inteligência artificial, ela pode ser melhorada e aperfeiçoada para trazer mais dignidade para esta população das periferias, dos grandes centros, especialmente desenvolvendo ferramentas para que essas populações andem com segurança e tenham o mínimo de dignidade ao sair às ruas e uma proteção mais adequada. Falei das populações urbanas, né, das que possuem casa, e tem as populações urbanas que não possuem teto mesmo, né? Elas são as populações de rua, que são costumeiramente discriminadas por acharem que essas pessoas são criminosas, quando, na verdade, elas são apenas pobres e não têm condições de sobrevivência adequada. Novamente, aqui, estudando especificamente o caso das populações de rua no Brasil e nos Estados Unidos, nós podemos observar que essas populações se beneficiariam muito se tivessem ajudas, por exemplo, de saber qual que é o próximo inverno que vai vir, a próxima chuva que vai vir, ou onde fica o abrigo mais adequado para ela comer ali uma alimentação, receber um cobertor e ter uma noite de sono. Outra frente importante, e aqui toca a todas as mulheres que estão aqui e que estão na audiência via streaming, é a desigualdade de gênero, né? Aqui na universidade, nós vivemos a desigualdade de gênero diariamente, onde as mulheres, muitas vezes, elas trabalham mais, ministram mais disciplinas, fazem mais atividades, e na hora de receber um salário maior, ou na hora de ter um cargo de poder, ela não é escolhida porque ela é mulher. Ninguém diz isso, mas a gente sabe. E aqui é importante que sejam desenvolvidas ferramentas que sejam adequadas para garantir o direito das mulheres, o direito de fala das mulheres, né? Quão bom seria se nós tivéssemos aqui na nossa universidade monitoramento para sabermos se as notas das mulheres são equivalentes às notas dos homens e se os professores e as professoras possuem as mesmas condições de trabalho. Então, eu entendo que a inteligência artificial e soluções baseadas em inteligência artificial poderão nos ajudar muito. Em relação às mulheres cientistas, como eu já falei, como usuária de inteligências artificiais, eu já posso observar que muitos algoritmos que são desenvolvidos, eles são focados no favorecimento do que eu chamo de masculino branco, né? Então, as soluções que são dadas para as mulheres cientistas, muitas vezes assumem um padrão de referência que só serve para o homem branco do norte. E a solução não serve para mim, que moro no Brasil e sou mulher. Então, é importante que as cientistas, as informatas biomédicas, se dediquem à vigilância dos algoritmos que estão sendo desenvolvidos, para que nós, cientistas e mulheres, não sigamos com esse processo onde o nosso trabalho é subjugado em relação ao trabalho elaborado pelos cientistas do sexo masculino, especialmente quando somos usadas, muitas vezes, para coletar dados e fazer o trabalho duro, enquanto que os colegas do sexo masculino são os primeiros autores dos artigos e ganham aí uma projeção e um salário maior. Em relação aos imigrantes e refugiados, é uma outra população que pode se beneficiar do uso da inteligência artificial. Aqui no nosso país, nós recebemos também imigrantes e refugiados, e é uma calamidade, uma tristeza, né? um profundo incômodo de vermos que, muitas vezes, os refugiados e imigrantes, eles são médicos, são doutores, farmacêuticos, professoras, falam vários idiomas, mas por uma questão de fuga no momento de guerra, eles não têm a documentação.
né? Eles deixam os documentos, deixam toda a sua vida para trás, e esta falta de prova de seu conhecimento os leva a trabalhos inferiores, mal remunerados, em cozinhas, fábricas de tecido, e trabalhos honestos, mas que não usam todo o potencial intelectual que possuem. Neste sentido, a inteligência artificial poderia ser desenvolvida, ou desenvolver ferramentas de inteligência artificial que pudesse monitorar nestas pessoas as capacidades cognitivas e intelectuais que possuem. Seria de grande valor para eles e suas famílias. Bom, diariamente, né, nós ligamos a televisão e nós vemos imagens como essa de violações de direitos humanos. Então, todas as guerras da atualidade, nós vamos ligar a televisão hoje às 20 horas e nós vamos ver crianças sem comida, crianças sem teto, crianças sem pais, sem mães. Então, aqui também, o uso da inteligência artificial é de grande valor para monitorar de forma independente o que essas populações estão passando em situação de guerra. Muitas vezes a gente tem os dados oficiais que dizem que está tudo bem, que ninguém está morrendo, que ninguém está passando fome, mas a gente sabe que a realidade é diferente e nós precisamos de ferramentas e instrumentos que apoiem essas populações para que seus direitos humanos sejam garantidos. Da mesma forma que o último palestrante disse, aqui me reporto também à população idosa. Nossa população de idosos no mundo ela está aumentando. Muitas vezes esses idosos ficam sozinhos, não têm uma rede de cuidado, moram sozinhos, vivem sozinhos, e não têm condições de sair de suas casas para ter uma assistência em saúde, não têm uma autonomia de cuidado. Então, muitas ferramentas poderão ser desenvolvidas para monitorar a saúde desta população, para que tenha uma qualidade de vida melhor. Também acho importante aqui ressaltar a necessidade de lazer para essas populações, visto que muitos sofrem de solidão por já terem perdido seus entes queridos. Então, é uma frente de trabalho muito interessante para a inteligência artificial. Aqui, estou me reportando à população carcerária. De grosso modo, a gente pode imaginar que a população carcerária está presa porque cometeu algum crime. Só que nós sabemos que isso não é uma verdade. Muitas vezes as pessoas estão presas porque não têm bons advogados, porque os processos não foram justos, porque os julgamentos não foram justos e honestos. Muitos estudos sobre isso, né, tanto no sul global como no norte global. E aqui, como que a inteligência artificial e as tecnologias associadas poderiam ajudar essas populações? Um dos itens importantes seria a auditoria dos processos, para ver se realmente os processos seguiram as regras, se as provas realmente são provas, ou se houve uma manipulação ou uma deficiência nessa análise processual. A questão da saúde prisional também é outro ponto importante, a saúde mental. A gente espera que, ao passar por este isolamento da sociedade, as pessoas, ao saírem do sistema prisional, estejam aptas para integrar a sociedade, mas como elas poderão fazer isso se dentro do sistema prisional elas não tiverem acesso à educação, se elas não tiverem aí uma saúde psicológica considerável e considerada? Como último item aqui, mas não menos importante, eu me reporto ao extrativismo intelectual. O que é o extrativismo intelectual? Basicamente é quando você tem uma ideia e essa outra ideia é apropriada por alguém. E você
ninguém disse que foi você que teve a ideia. Então, a inteligência artificial, como que ocorre esse processo do extrativismo intelectual? Por exemplo, você vai fazer um intercâmbio num outro país, ou você vai trabalhar num laboratório X, ou numa bancada X, e lá você dá várias ideias, as pessoas começam a usar as suas ideias, mas você não recebe o crédito por essas ideias. É o pesquisador principal que recebe essas ideias. Então, ele fez um extrativismo intelectual, ele roubou as suas ideias para fortalecer a pesquisa dele. Então, existem formas da gente pensar em ferramentas tecnológicas em que a gente consiga monitorar quem teve essa ideia primeiro. Né? Então, quem que teve essa ideia primeiro? Então, por exemplo, hoje estou apresentando aqui essa palestra pela primeira vez, e ela está sendo registrada, para minha sorte. Mas e se não tivesse sendo registrada? Como que essa ideia poderia ser delegada à minha pessoa? Então, temos que pensar, se a gente quer fortalecer o Sul Global e os pesquisadores e as ciências marginalizadas, em como que a gente garante que o nosso conhecimento e o reconhecimento pelo nosso conhecimento seja dado a nós de forma devida. Em relação às pessoas com neurodivergência, é possível aplicar a inteligência artificial de várias formas. Uma das formas é a comunicação personalizada. Este foi um dos primeiros artigos que eu escrevi sobre este assunto, publicado agora em abril de 2025. Também é uma frente de trabalho, né, de populações vulneráveis que podem se beneficiar do uso da inteligência artificial. Bom, como vocês viram aqui, as minhas ideias não são só teóricas, né? É uma proposta prática de ação, ao observarmos que a ciência e as nossas decisões, elas não são neutras. As nossas decisões, elas possuem um impacto social. E a pergunta básica que eu tenho a vocês, né? O que vocês vão fazer com o conhecimento que vocês possuem? Se vocês vão repetir o que o Norte diz que é para fazer, ou se vocês, de fato, vão pensar nas populações que estão no Sul Global, no Brasil e em outros países. Na minha perspectiva, né, por ser uma cientista do Sul Global, o meu objetivo básico na mensagem de hoje é deixar para vocês essa mensagem que é importante que o Sul Global olhe para o Sul Global. Então, nós, cientistas, estudantes, precisamos olhar para os nossos problemas para trazer soluções para estes problemas, porque muitas soluções postas pelo Norte Global não resolvem, não atendem os problemas que nós temos. Para quem gostou dessa conversa, eu deixo o convite para participar das atividades do Grupo de Pesquisa Confluência, o Grupo de Estudos Avançados em Tecnologia e Informação para Populações Vulneráveis, aqui do IEARP, Instituto de Estudos Avançados da USP. E aqui um exemplo de insurgência, né? No mês de abril, neste ano, aqui, o Brasil lançou um novo mapa do mundo. E neste novo mapa do mundo, que é um mapa invertido, né, o Brasil ele é o centro, e ele está no norte. Então, é um pensamento de insurgência, né? A gente não mudou o mapa do mundo, a gente só está vendo o mundo de uma forma diferente. E esta proposta que eu trago para vocês como epistemologia da insurgência com IA. Muito obrigada.